Sejam bem-vindos a esse primeiro webinar de Magento, né, da série 2013, patrocínio da RedWorks, da Dynamics e da Signativa. Eu sou o André Gugliotti, vou acompanhar vocês nessa série de webinars. Nós vamos conversar hoje, a gente tem um outro webinar daqui a 15 dias e mais um ainda no final de outubro. Os webinars, como vocês já sabem, ano passado a gente teve uma série falando sobre temas diversos. Esse ano a gente está focado na parte de gestão de lojas. Em todos os webinars, esses 3 webinars que a gente vai fazer, a gente vai estar entrevistando gestores de loja Magento para compartilhar a experiência deles com vocês. Vocês vão poder assistir ao vivo, né? Hoje a gente vai ficar um pouquinho para apresentar o cabeludo que está ali do outro lado, para o nosso entrevistado de hoje. Vocês podem assistir ao vivo e também vocês podem acompanhar depois a transmissão, a gravação pelo YouTube, no meu canal Gugliotti, youtube.com/Gugliotti. Então, antes da gente falar do nosso entrevistado da noite, eu quero agradecer os nossos patrocinadores e apresentá-los, já que são eles que permitem que os webinars sejam transmitidos. Eu vou começar pela RedWorks, que é uma empresa de desenvolvimento de módulos para Magento. Eles são líderes em desenvolvimento de módulos para Magento e acabaram de lançar uma loja em português. Vocês conferem em BR, né, http://br.aredworks.com. Vai ter o link aqui depois, né, vou deixar o link na descrição desse vídeo. E vocês podem conhecer, tem vários módulos. Aproveitando para falar um pouquinho do pessoal da RedWorks, os módulos da RedWorks, eu trago para vocês hoje um módulo de busca avançada. Todo mundo sabe que a busca no Magento é uma coisa que não é muito... Daqui a pouco o Denis já está olhando, aí ele vai poder falar também como é que eles resolveram o problema da busca lá na caçula de pneus. Mas a busca no Magento não é um negócio muito confiável, ela é a relevância dela é meio baixa. E o pessoal da RedWorks desenvolveu um módulo que integra um mecanismo de busca chamado Sphinx. Esse Sphinx é um mecanismo de busca open source, gratuito, muito legal, muito interessante. E esse módulo de busca avançada permite integrar a sua loja virtual Magento com o Sphinx. Eu postei no blog, depois vocês podem dar uma olhada lá no meu blog, andregugliotti.com.br, um artigo em que eu trabalhei com 2 lojas para a gente testar esse módulo. E o resultado foi bem interessante. Olha, vale a pena conhecer esse módulo de busca avançada. Além de busca avançada, tem outros tantos módulos, né, todos eles já traduzidos para o português. Tá? Então está disponível tanto o site, como os módulos, como o suporte, que estão disponíveis na nossa língua, no português. Qualquer outra empresa de fora, do Brasil, sempre vocês vão ter que estar lidando com módulos em inglês, com suporte em inglês. Na RedWorks não é assim. Além da RedWorks, parceira de longa data, nessa série de webinars sobre o Magento 2013, a gente tem a Dynamics, é uma empresa de desenvolvimento de lojas Magento, edição da Grande São Paulo, uma empresa bem legal, pronta para atender a sua loja virtual Magento, pronta para dar suporte, manutenção, cuidar daquelas pequenas correções e ajudar vocês no dia a dia. No segundo webinar, o Fábio da Dynamics vai estar aqui com a gente e vai falar sobre a empresa dele ao vivo. Então eu vou falar mais da Dynamics no próximo webinar. E além da RedWorks e da Dynamics, a gente completa os nossos patrocinadores com a Signativa, uma empresa lá de Santa Catarina, pessoal bem legal também, que acredita no Magento e está trazendo um produto novo. Tá? É o SignaShop. O SignaShop ele vem atender uma demanda de mercado de quem quer ter uma loja virtual Magento, quer ter um custo-benefício interessante, um custo acessível, uma loja fornecida sob demanda, então é como se fosse uma locação, eles já conhecem a loja, eles já têm os servidores, eles têm o suporte, tem alguns módulos, eles têm a loja pronta para
atender vocês. E aí você, lojista, pode pensar, pode se focar naquilo que realmente interessa, que é vender, cuidar do catálogo de produtos, cuidar da gestão de pedidos, cuidar do dia a dia da loja. Então, eu vou colocar todos os links depois nesse vídeo, né, na descrição do vídeo, mas vocês já sabem, br.redworks.com, diamix.com.br, signativa.com.br. O Frank, da Signativa, também vai estar aqui, vai poder falar mais do seu produto no terceiro webinar, no dia 30 de outubro. Tá? Até aproveitem e já guardem essas datas, tá? 15 de outubro e 30 de outubro. 15 de outubro a gente vai estar com a Lu Nick, uma empreendedora do Paraná, que é uma empreendedora igual. E dia 30 de outubro com o Lucas Amaral, empreendedor de Minas. Muito legal também, o Terra DJ. E são, assim como o Denis, daqui a pouco, eles vão poder falar coisas bem legais para você que quer saber sobre gestão de lojas virtuais. Né? O dia a dia é a parte mais complicada em que a gente precisa se preparar ainda mais. Tem muita coisa legal para fazer e eu espero que ao final dessa série de webinars 2013, vocês tenham aprendido bastante com os nossos gestores, com os nossos entrevistados. Lembrando, então, nesse primeiro webinar, a gente tem uma novidade. Não é uma novidade, foi uma facilidade. Né? Provavelmente vocês estavam esperando o Túlio Rocha, da Imaginária, que seria o nosso palestrante convidado. E, infelizmente, ele teve um compromisso de última hora. Não teve como desmarcar, tá? E não pôde comparecer ao nosso bate-papo. Eu não tenho a eloquência do jogo, né? Nem sou a Marília Gabi Gabriela, né? Os nossos entrevistados, olha só que pleonasmo. Mas eu estou trazendo hoje, né? Não é um step, porque o legal é que o dele estava marcado para a gente conversar amanhã de manhã no Hangout do Bargento. Então, vocês que acompanham o meu trabalho, sabem do Bargento, né? O Bargento Brasil. Agora em outubro, a gente vai ter o Bargento São Paulo 2013 bis, a segunda edição do Bargento em São Paulo. E o Denis é um dos nossos palestrantes. Ele vai estar lá, junto com o Alexandre Bertão, falando sobre gestão de lojas. E a gente conversando hoje de manhã, nós achamos legal antecipar o Hangout e fundir esse primeiro Hangout com esse primeiro webinar sobre o Magento. Então, o que vocês vão ver aqui agora é uma mistura, um webinar sobre o Magento, mas também um Hangout do Magento, apresentando o nosso palestrante, que está ali do outro lado, lá na Grande São Paulo, perdido no meio da Grande São Paulo, um lugar que ninguém sabe bem onde é que fica. Mas nós vamos conversar sobre gestão de lojas. Então, o Denis Close tem uma idade desconhecida, uma procedência desconhecida, ninguém sabe muito sobre ele. Então, ele já vai pegar e já vai se apresentar. Vai ser o nosso palestrante no Bargento São Paulo 2013 e é o nosso convidado para falar no webinar sobre Magento. Denis, boa noite. Novamente, obrigado. A gente já se fala há um bom tempo, né? Mas novamente obrigado pela aceitação do convite em participar desse webinar, em participar da palestra do Bargento. E eu queria que tu começasse, se apresentando. Quem é você e o que é que você está fazendo no mundo Magento? Boa noite a todos. Boa noite, André. Eu que agradeço pela oportunidade de estar me iniciando aí nesse mundo de palestras, de webinars, mas vamos lá. Meu nome é Denis, eu tenho 24 anos, sou formado em sistemas de informação, mas sempre fui fã de web, tudo voltado para web, desde FrontPage 98, onde eu fazia meus pequenos portais, até um PHP na faculdade, sempre me interessei por isso. Então, iniciei minha carreira em uma indústria aqui em São Paulo, mas no ramo de suporte e infraestrutura, quando eu comecei a faculdade, e tive a oportunidade de depois ir para a Caçula de Pneus, também no ramo de infraestrutura e suporte, a rede, servidores. Até que no final de 2010, a gente juntou o útil ao agradável. Eu já estava cansado de
dessa vida de infraestrutura, de suporte, e a empresa precisava de alguém para tocar o projeto de e-commerce. Então, como eu sempre gostei de web, sempre fui animado com isso, o pessoal percebeu isso daí lá, me deram essa oportunidade. Foi aí que eu conheci o Magento. Foi indicado por algumas agências para a gente trabalhar com ele. E então foi aí que eu conheci ele, foi no começo de 2011. Você imaginava, Então, você já sabia dele, você não tinha a menor ideia de qual era a plataforma que tinha naquela loja virtual, né? Você não sabia que era Magento, nunca tinha ouvido falar do Magento nessa época, em 2010, quando você recebeu o convite para trabalhar na loja virtual deles. não, eu já estava lá na empresa e nunca teve loja virtual. Eu participei do projeto da startup mesmo. Então, o pessoal ficou em dúvida qual plataforma colocar, através de algumas pesquisas, mas foi muito rápido, assim. Em cerca de menos de uma semana já foi definido que seria o Magento, e por a empresa já ter uma equipe de tecnologia interna e pessoas com conhecimento de desenvolvimento, claro que não era nem um pouco focado em Magento, até porque ninguém conhecia, mas então foi definido isso, e aí então que todo mundo foi conhecer, foi pesquisar, entender o que era o Magento, como funcionava, fazendo os testes já desde localhost até subir no domínio, e eu participei de tudo. Então acho que isso foi uma facilidade para eu poder administrar, porque eu apanhei muito também no começo. A gente fez a instalação, fez a configuração, tudo em conjunto com uma agência. Quem tocou o projeto foi uma agência, mas eu fiquei até em loco alguns dias para poder conhecer bem o produto, desde videoaulas na internet sobre Magento, que cada ano que passa tem melhorado, mas há 2 anos atrás, faz pouco tempo, mas não tinha muito menos do que tem hoje, de conteúdo, manuais, principalmente em português. A gente teve que procurar muita coisa em inglês, mas fomos indo, até que a loja subiu, foi para o ar em junho de 2011. Funcionou a loja? Mesmo sendo em Magento, ela funcionou? Funcionou perfeitamente, só que eu posso falar que ela funcionou de forma errada, porque a gente aprendeu na prática. E depois que a gente foi se aperfeiçoando, estudando como que o Magento funcionava, quais eram as melhores práticas de se trabalhar com ele, a gente viu que a gente já tinha criado um Frankenstein, que já não podia ser feito muita coisa, a não se manter do jeito que estava. A equipe, por sorte, é a mesma, então foi mais fácil de se manter. E só para finalizar a minha carreira, então foi isso. E de lá para cá, eu tenho estudado, fiz cursos de gestão de comércio eletrônico, marketing digital, e sempre eu tenho focado no Magento, porque eu me identifiquei, vi que tem potencial, e para não querer saber de tudo um pouco, eu foquei nele, no Magento. Até te perguntando bem rapidamente, Denis, você começou com a parte de infra, depois você acabou trabalhando no suporte, o desenvolvimento da loja. E hoje a sua área que você gosta, a área que você quer trabalhar, é a parte de gestão. Né? É isso mesmo? Sim, isso mesmo. E eu vejo muita vantagem nisso, porque eu tenho formação e venho da área técnica e me ajuda muito. Eu vejo muita empresa, muita gente que tem mais o conhecimento estratégico, o conhecimento do marketing da coisa e fica boiando quando entra no nosso técnico e muitas vezes é até enrolado por agências e afins, né? Tem sempre alguém que não faz a coisa certa. Mas eu percebo que eu tive muito proveito disso, de conhecer o lado técnico. E como eu peguei um Magento do zero, então eu conheci desde a instalação, configuração, já apanhamos com o servidor, porque ele exige uma boa configuração, um bom servidor para que ele funcione bem. Apanhamos já, mas hoje funciona tudo bem. E eu já não estou mais lá na caçula, né? Já saí de lá faz quase um mês, porque já tinha ficado bastante tempo lá, ajudei bastante o pessoal e vi que o mercado de Magento precisava de mais gente aqui fora. Então eu tô avulso, por enquanto como consultor, pouquíssimos clientes. Acho que tem uns 2, para falar a verdade, mas está dando tudo certo. Eu estava precisando de umas férias prolongadas também.
E é Ótimo, isso. ótimo. Ah, a gente estava conversando antes de começar o webinar, né? A gente dá mais ou menos uma acertada no que a gente vai conversar, mas eu já tinha avisado deles que de vez em quando viriam algumas perguntas que não estavam combinadas. E agora já veio a primeira, para deixar bem agora aqui que eu vou responder. Ah, você acha que o fato de o Magento ser de graça, Magento de graça, todo mundo sabe que o Magento é de graça, influenciou na hora que a caçula adotou a plataforma Magento? E como é que você vê isso? Como é que você via isso em 2010? E como é que você vê isso hoje? O Magento realmente é de graça? Não, com certeza não é de graça, mas eu tenho que ser sincero e dizer que influenciou sim. Eu não participei a fundo das negociações, porque eu era mais da a parte operacional, para botar no ar, fazer funcionar, configurar. Isso eu trabalhei junto com a agência, mas o acordo não participei. Mas eu conheci esse acordo e por mais que houve uma cobrança para subir a loja, colocá-la no ar, como é que se diz, outras plataformas o valor era muito mais alto. Então, por fato uma agente ser de graça, com certeza foi influenciado. Só que que a gente não foi prejudicado é porque havia uma equipe interna e que conseguiu se adaptar, se especializar, conhecer o Magento. Agora, o que o pessoal fala por aí realmente não tem nada a ver, não é de graça, e ele tem o mesmo custo praticamente de uma loja de física para se manter, e a mão de obra ainda é muito escassa. Então, tudo isso daí eu acho que tem que ser colocado no papel. Agora, de graça é um insulto falar isso daí, jamais. Sim, porque apesar do software ser gratuito, você precisa de uma equipe, né? Isso é independente para qualquer. Você tem muita essa visão de que eu vou pegar o Magento, vou entrar no site magentocommerce.com, baixar o Magento e a minha loja está funcionando e vendendo. Colocar numa hospedagem compartilhada de $1. E deixar ele caindo, não funcionando e não conseguindo, dando erro toda hora. Pergunta: o que que você viu depois, assim, o que que você vê de bom no Magento? Você consegue levantar, vamos falar primeiro da parte boa. Quais são as características que você vê no Magento que são boas características que você não vê em outras plataformas, ou que o Magento faz melhor que outras plataformas? Olha, eu acho que eu sou meio puxa-saco, sou evangelizador também, como você no Magento, mas eu acho tudo. Eu, eu acho o Magento, hoje em dia, a melhor solução, mesmo comparado com as grandes, com as pagas, com as outras gratuitas, né, entre aspas, mas, mas eu acho que tudo nele é bom. Não sei se vem agora falar as partes que eu acho ruim, mas nada Pode que eu falar. deixe de, Pode falar. Não, eu acho que assim, ele tem tudo, ele é muito bom, mas ele exige que você corra atrás, que você estude, tenha conhecimento e entenda como ele funciona. Ele é complicado. Complicado e difícil, mas ao mesmo tempo ele é bom porque tudo que eu precisei fazer nele até hoje, eu consegui. E que os clientes, e que as pessoas que na Caçula de Pneus e as outras lojas que eu tive a oportunidade de trabalhar, mesmo que por pouco tempo, ou dar apenas alguns palpites, tudo foi possível. É claro que tem que talvez mudar um pouco o rumo da coisa. Eu preciso disso. Então a gente vai fazer algo parecido com isso, ou fazer de alguma outra forma que o resultado seja o mesmo. Mas eu não encontrei entrave nenhum, pela flexibilidade de empresas cada vez mais grandes que desenvolvem plugins, que desenvolvem módulos, extensões, e que são confiáveis. Mas é isso, tem que estudar, tem que trabalhar sempre nas boas práticas para que ela se mantenha boa do começo ao final. Eu vejo isso. Então, eu só tenho. Acho que é uma plataforma boa. Eu não consigo falar, não, ela é ruim porque não funciona isso ou aquilo. Ela só é difícil e complicada. Minha opinião. E daí, nessa questão, então, você acha que o Magento é uma plataforma para qualquer tipo de loja virtual? Sim, com certeza.
tanto é que a gente tem exemplos. Se a gente entrar lá nos clientes do Magento.com, lá a gente vai ver que, claro que você precisaria já de uma versão Enterprise, mas não deixa de ser um Magento. Mas tem mega operações que utilizam ele, e eu acho que eu acredito que para qualquer operação, para qualquer tipo de loja. Inclusive, eu vejo o Magento como um concorrente do mesmo páreo das grandes plataformas nacionais, das maiores, eu vejo ele como concorrente direto. Aí a gente, claro que tem que entrar no detalhe da versão, se não é mais o Community, já seria um Enterprise, com um servidor muito mais parrudo, e aí é onde a gente entra aquela história de custo. Talvez o custo seja até parecido, mas eu vejo ele totalmente concorrente e, do meu ponto, melhor do que qualquer outra plataforma. Eu já vi que não vai dar para arrancar, tu não vai falar nada mal do Magento, né? Tirando, tem tudo tem Não, solução. Tem só a única coisa que é, bom, precisa de um servidor, precisa de um. Como é que você não chegou a acompanhar muito isso, né? Já que estava colocado em uma loja específica, mas eu vou te perguntar, como é que você vê essa questão, até porque você é bem atuante nas listas de e-mail, nos fóruns. Como é que você vê essa questão justamente da pessoa achar que basta colocar o Magento e não precisa de mais nada? Né? Como é que você está vendo, como é que você vê essa relação? Né? Porque a gente recebe muita, pessoal de desenvolvimento, pessoal de consultoria, recebe muita demanda de, eu quero uma loja, quanto custa? Mas não se preocupa com planejamento, não se preocupa com preparação, não se preocupa em organizar os recursos. Né? Agora que você está passando para esse lado, do lado negro da consultoria, do lado negro da força, né? Como é que você vê essa questão dos clientes, dos lojistas que querem ter uma loja virtual, mas não se preparam para isso? Tá? E não sei se você consegue colocar até no background que você tinha dentro da caçula, porque você tinha um time para cuidar dessa operação. Realmente, há pouco tempo já que eu tô do lado negro da coisa, eu vi que realmente é complicado. Eu acho que eu falo tão bem do Magento pelo fato de eu já ter esse conhecimento técnico, o que ajuda muito. Por exemplo, o primeiro dia que eu conheci o Magento, eu já consegui baixar, instalar, configurar, e pega plugin, módulo, e resolve o problema, e se precisar alterar algum código, altera. E é claro que um lojista que está preocupado só em administrar a sua loja, não tem nem como ele se preocupar com o quesito técnico, ele fica na mão, mas eu vejo, como é que eu posso dizer? Eu vejo o pessoal não é enganação, mas falta de informação na hora de montar esse projeto, de correr atrás, de testar se as extensões que a pessoa disse que faz aquilo que ela pediu, se a extensão realmente funciona, porque a gente sabe que tem empresas que a gente coloca no caderninho lá que são confiáveis, qualquer módulo você pode comprar, instalar, do mesmo jeito que tem outros módulos que são poucas empresas que desenvolveram, você não conhece, você precisa testar. Aí, se você se compromete a fazer aquilo e o módulo não funciona, você tem que dar um jeito de desenvolver. Mas e a mão de obra também é muito difícil. E tem acho que eu vejo dois tipos de mão de obra. Tem aquele qualificado que, às vezes, nem precisa ser um certificado Magento, mas é o que conhece as boas práticas do Magento. E tem aquele que é um cara que, às vezes, conhece a programação em si, um PHP, alguma linguagem, consegue fazer aquilo lá funcionar. Mas é aí que prejudica, é aí que vira uma bola de neve. E vai ficando erro em cima de erro, quando o cara vai precisar fazer uma simples atualização de layout na loja virtual dele, ela vai para o vinagre. E cai sem avisar, normalmente, né? Que já Exatamente. pega e quando vê, a loja caiu e não tem mais o que fazer, não tem mais o que corrigir. Você Tá. tinha perguntado em relação à equipe. Lá, a equipe não era tão grande, era um desenvolvedor e um web designer, eu como gestor da loja e o gerente de tecnologia que eu coordenava, além essas funções nossas, o outro lado da tecnologia que já não tinha nada a ver com a loja virtual. E os outros departamentos, já tem marketing, mas não tinha essa ligação direta com
com o Magento mesmo. Pergunta, então, ó. Gostei do gancho. Pergunta. Acho que a gente pode considerar a operação da Caçula de Pneus como uma operação de médio porte. Né? Sim, Não é uma operação pequena, mas não é uma operação grande. Ela está ali no meio, até pelo próprio segmento que a Caçula atua. Porque na loja virtual, se quiser até falar um pouquinho disso, na loja virtual da Caçula eram só produtos, né? Vocês não vendiam serviços, eram só peças, né? Fala um pouquinho mais, o que se vendia na Caçula? E depois eu entro nessa pergunta que eu vou fazer. O exatamente. que se tem? Bom, a Caçula, só um breve resumo, que a gente tá falando tanto dela, mas para quem não conhece, ela é uma rede de revenda Pirelli, de pneus Pirelli, da cidade de São Paulo. Possui 27 lojas na Grande São Paulo e eu acredito líder da marca Pirelli em São Paulo. E a gente, então ela já tem mais de 50 anos de mercado. E a loja atual entrou no ar fazem 2 anos. E também foi uma dúvida, né? Porque a gente se pergunta essa história de vender pneu na internet, mas hoje em dia a gente sabe que tudo se vende pela internet. E a gente viu isso aí, a gente conseguiu perceber isso daí quando a gente subiu a loja. E realmente são só produtos, o foco principal é em pneu, mas tem peças também, peças de mecânica leve, motor, suspensão, e serviços ainda não. Serviços tem de uma forma muito tímida lá, mas é porque o controle disso não é tão simples, então está tudo sendo feito por etapas. Então, eu te perguntei, até para que a gente consiga posicionar, porque esse mercado vou chamar esse mercado de autopeças, tá? De um modo geral, ele é bem complicado de trabalhar na internet, porque normalmente a gente compra ou direto na concessionária, quem leva o carro para fazer a revisão na concessionária, ou quem vai no mecânico. Não é um produto, apesar de ter no supermercado, tem pneu no supermercado, por exemplo, mas que o público de vocês não era majoritariamente o consumidor final, provavelmente. Estou fazendo algumas só para que a gente consiga posicionar. Então, dessa forma, o mercado de vocês era um pouco bem restrito, não é algo que dava venda para o mundo. Né? E aí vocês tinham um time, que eu considero um time, para a loja virtual, um time de médio porte, né? 3 pessoas já é um bom, já que a maioria das nossas lojas virtuais é um time de uma pessoa, né? É o eu presa, é uma pessoa só que faz tudo. Então, se tem 4 pessoas, digamos assim, na loja virtual, já é algo de médio porte. Mas por que eu estou indo nessa linha? Vocês tinham outras áreas, né? Marketing, provavelmente o pessoal que cuida de compras, essas coisas que não estavam dentro da loja virtual. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? A gente pensando nos pequenos, que é a maioria dos que vão assistir esse nosso webinar. O quanto você vê de vantagens e desvantagens entre você ter um time interno, um time in-house, né, um time em casa, e ter um time contratado em uma agência. Tá? Então, em vez de ter esse time in-house, você passar esses serviços para uma agência e aquela agência ter a sua conta fixa. Assim, resumindo, o quanto vale a pena vocês terem o time dentro da empresa e o quanto vale a pena contratar uma agência especializada em Magento para fazer aquele serviço? É uma boa pergunta. E só lembrando, a equipe que eu disse é relacionada à operação mais técnica da loja virtual. Mas claro que os outros departamentos existe atendimento, marketing, aí já tem mais uma porção de gente lá. Então, eu acho que vai muito do segmento, no nosso caso, porque é muito específico, como já é uma rede, a loja virtual é como se fosse mais uma filial, a gente interpreta dessa forma. Então, já como é uma rede que tem 50 anos de know-how, então ela tem um atendimento muito exclusivo e tem essa conversa interna entre os colaboradores, eu acho que é muito exclusiva já, tem toda a cultura da empresa,
a filosofia de trabalho, e tendo os funcionários internos ali, 8 horas, horário comercial, e eu acho que fica mais fácil de entrosar a equipe e transparecer isso para o cliente, com um atendimento mais personalizado, dessa forma, até porque o nosso produto não é um produto fácil, muita gente tem dúvida na hora de comprar, ninguém sabe, às vezes, qual é o pneu do carro dele, qual é o amortecedor do carro dele, então é quase que uma consultoria ali no atendimento para o cliente. Então, você tem que entender o que ele precisa e oferecer o produto. Agora... Isso mesmo na loja virtual, Denis. Na loja virtual você consegue, a Caçula consegue dar esse atendimento personalizado? Sim, na loja virtual. Mas você fala sem contato nenhum? Não, então, é por isso que você falou, a gente conseguia dar um atendimento personalizado, precisa saber qual é o pneu que o cliente vai precisar comprar. Vocês conseguiam dar esse atendimento através do que? De chat, e-mail? Sim. Porque é uma dificuldades, né? Até uma coisa que já pode ficar como pergunta, não precisa responder hoje, tá? Essa coisa agora, pode deixar para o Bargento. Mas de como trabalhar o atendimento na loja virtual, em que a gente não tem contato. Mas responde, como é que vocês faziam isso na Caçula? Tá, bom, explora melhor lá, mas de forma rápida, a gente precisa muito de banco de dados, porque a gente tem um filtro lá no site, se alguém entrar lá vai conseguir ver, que a pessoa escolhe o modelo, o ano e montadora do seu veículo, e ele vai trazer o resultado de todas as peças e componentes que a gente tem para aquele veículo, desde pneu, amortecedor, mola e qualquer tipo de peça. Isso é o primeiro atendimento que ele não precisa de contato nenhum, ele tem o potencial de fazer isso sozinho. E a gente tem a opção de chat online e também de telefone. Então a gente trabalha dessas 3 formas, do autoatendimento, que é ele mesmo encontrar o produto, do chat online, do telefone, do e-mail, esses outros canais. A gente tenta trabalhar com todos os canais possíveis. Gostei da primeira parte que você falou aí. A ideia é que vocês tenham os filtros, as categorias, os departamentos bem organizados para que o cliente não precise de vocês, é isso? Exatamente. E para que... Como é que você vê isso nas lojas virtuais que você encontra por aí? Essa questão da organização. As lojas virtuais no Brasil são organizadas? Claro que tem muitas que são muito bacanas, mas para falar de um modo geral, não, é complicado. Principalmente o campo de busca, que a gente sabe aí, através de pesquisas, que chega a ser 30%, 40% das visitas utilizam o campo de busca. A gente sabe, uma crítica aí do Magento é a busca dele realmente não é boa, a nativa, mas isso a gente resolve muito fácil com algum plugin, às vezes até de graça ou super barato. Mas eu acho que é uma necessidade, sim, e a gente sabe que os filtros do Magento trabalham muito bem, desde que, se bem aplicados, bem configurados, com plugins certos, aí a gente vê mega lojas de plataforma mega cara e com pouquíssimos dólares aí a gente coloca plugins no Magento que fazem a mesma coisa, desde que um catálogo bem estruturado, bem configurado. Voltando no ponto do comecinho dessa parte, mesmo para empresas pequenas, você acredita que vale a pena ter o desenvolvedor dentro da empresa? Como é que você vê isso? Até mesmo já colocando no contexto de que a gente tem uma escassez de desenvolvedores. A gente não tem profissional Magento disponível no mercado. Como é que você me colocou o exemplo da Caçula, que é médio porte. Você acha que para pequeno porte também é válida essa ideia de que é melhor ter a pessoa dentro de casa? Olha, é claro que seria o melhor cenário esse daí, mas eu acho que na maioria dos casos não é viável, porque a mão de obra é escassa, e então vai ser difícil de você encontrar uma pessoa, e se encontrar provavelmente vai ser caro. Então a gente falando de uma pequena empresa, normalmente ela não se gasta tanto com um programador em loco, dentro de casa, sendo que é muito mais viável ser gasto com atendimento, com marketing, etc. Né? Cada caso é um caso. Mas eu acho que seria o mundo ideal, mas com certeza não é viável.
Então, é uma das principais dificuldades do pequeno empreendedor, do pequeno negócio, é encontrar talvez uma agência, um parceiro, uma pessoa de confiança que vai ser bem aberto a essa negociação para que ele não precise de uma pessoa em horário comercial e pague menos por isso, né? Por horas trabalhadas numa agência ou num freelance. Mas é difícil você encontrar a pessoa certa, a pessoa de confiança que nem você falou, que não é o cara que o dia que a loja parar não vai estar lá esperando ele ligar, vai sumir. Eu acho que é isso. Pergunta. Você fez uma viagem esse ano, né? Até a propósito, parece que essa viagem foi bem no final, não, foi bem na semana do Bargento São Paulo 1, né? Do primeiro Bargento. Foi participar de um evento, parece, lá longe. Acho que é verdade isso, né? Não estou enganado. Foi você mesmo. Foi participar de um É evento verdade. lá nos Estados Unidos? Foi isso mesmo. Acho que O eu que que falei para você você consegue tanto que eu queria. contar? O que você consegue contar para a gente a respeito do Imagine, do evento que você participou lá nos Estados Unidos? Acho que eu falei tanto para você que eu queria ir no Bargento em São Paulo que não deu para ir, por isso que você me colocou até para falar aqui agora, né? Mas eu tive a oportunidade e tenho que agradecer a Caçula por isso, que foi ela que conseguiu viabilizar isso tudo para mim. Foi muito bom. Eu fui no Imagine em 2013, que foi em Las Vegas, organizado pela Magento. E eu acho que de tudo isso daí que eu falei, muito eu consegui ver lá. Isso tudo que eu falo, que eu vejo o Magento como um potencial de grande plataforma e que é escasso a mão de obra aqui, isso tudo eu consegui ver muito lá. Que os próprios americanos, os Estados Unidos e os outros, estava o mundo inteiro lá. Eu via muita gente da Europa e o pessoal dá um valor que o brasileiro não dá ainda para o Magento. Eles veem o potencial dele e isso é perceptível de longe que as empresas investem muito mais lá no Magento e acreditam muito mais nele. Então, tanto é que a gente vê muita plugin, muita extensão que a gente precisa estar comprando de fora, porque não tem aqui. Mas acho que o principal recado que eu trouxe de lá foi isso, que o Magento ele tem um mega potencial mesmo como plataforma. Para a gente já começar a caminhar para o encerramento da nossa entrevista, você consegue, pergunta difícil, tá, Denis? Pergunta difícil agora. O que você consegue dizer? Vou deixar mais aberto e aí você dá o direcionamento se você achar melhor. O que é que você consegue dizer para a pessoa que ainda não tem loja virtual e quer começar a trabalhar com loja virtual? Até pelo fato de a Caçula não tinha uma loja virtual quando vocês montaram a operação online. O que é que você consegue dizer para os empreendedores que querem ter uma loja virtual, estão começando agora e não sabem o caminho a seguir? Eu acho que ainda é preciso muita leitura, muito conhecimento de o que é o e-commerce, não só o cadastrar um produto e vender, conhecer todos os pilares de um e-commerce, o marketing digital, o gateway, porque as pessoas começam só na plataforma às vezes e coloca no ar o produto e não vende e não sabe o porquê. Então, eu acho que tem que conhecer todas essas etapas, planejar isso tudo antes mesmo de escolher uma plataforma, de escolher qualquer outra coisa. É conhecer como funciona uma operação online, que eu acho que ela é tão complexa, ou às vezes até mais que uma operação, que você tem que construir uma loja física e vender. A diferença é que você pode alcançar mais pessoas. Eu vejo essa principal diferença. Mas eu acho que é isso. Às vezes as pessoas começam atropelando as etapas, já contratando ferramentas e acaba não utilizando. Eu acho que é isso falando em Magento ou qualquer outra plataforma ou ferramenta. Eu acho que é isso que precisa ser alertado, o pessoal que está começando. Porque a gente vê que muita gente acha que conhece, porque às vezes é um usuário hard aí de internet que compra online toda semana,
Mas eu acho que é isso, tem que conhecer todas as etapas, como cadastrar seu produto, como vai ser o SEO do seu produto, o conteúdo, como vai ser o pagamento, o marketing digital, como é que você vai conseguir atrair as pessoas para a sua loja. E aí a pessoa vai conseguir dimensionar melhor se ela precisa de uma plataforma alugada, de baixíssimo custo, de uma plataforma intermediária, de uma plataforma mais cara, de uma agência, de um profissional exclusivo para desenvolvimento e botar uma loja no ar. Eu vejo como isso aí a principal dica para a galera estudar bastante antes. Sempre. Sempre. É melhor Sim. gastar dinheiro com planejamento do que de gastar depois perder o dinheiro. Melhor gastar 2, 3, 4 mil reais com planejamento do que depois gastar 10, 12 e não conseguir nunca recuperar. Denis, Exatamente. última pergunta antes de a gente terminar esse nosso Hangout webinar. Qual é o erro que você teve no Magento que você faria diferente? Olha, Não essa utilizar as pergunta vai boas. te deixar preocupado. Não, essa aí eu respondo rapidamente e tomara que o pessoal Opa! não cometa mais. É não utilizar as boas práticas de desenvolvimento. Eu não desenvolvo no Magento, mas como eu sou curioso e tinha esse conhecimento de web no começo, a gente ainda não tinha o desenvolvedor focado nisso daí, então eu fui lá e comecei a fazer umas alterações e tudo funcionou. Só que hoje a gente sabe se a gente quiser atualizar uma versão da loja, se quiser mudar um template, uma coisa às vezes até simples, ela ferra com a loja toda. Então eu acho que é isso aí que eu recomendo para a galera do Magento não fazer. Então, olha só, pessoal, recomendação do Denis. Sigam as boas práticas, tá? Porque senão depois vai dar errado no Magento. Então, não é só o chato do André que diz que não é para mexer no base default. Tá? Não encosta no core. O chato do Denis está falando lá agora. Fale, por favor, Denis. Não encosta no core. Não é para mexer no core, não é para mexer no base default. E gestor de loja que estão nos assistindo agora, digam para o desenvolvedor de vocês que o André Gugliotti e o Denis Flores falaram: não mexam no base default, não mexam no core. Denis, Acho que caiu o sinal aqui. no final do vídeo a gente vai ter um erro. Né? Não podia terminar os 45 minutos do vídeo sem dar um erro, mas Voltou, voltou. eu acho que não vai. A internet, tanto a minha internet aqui como a do Denis lá, não tão de folga hoje. Acho que deve estar em greve também, né? Greve dos Correios, greve do banco, greve da internet. Nós já Aqui é estamos feriado, encerrando, tá tudo devagar. a gente vai conseguir terminar esse hangout sem dar pau. Denis, novamente, muito obrigado pela sua presença aqui nesse webinar sobre Magento, primeiro da série de 3, no nosso Hangout de Magento, preparando para o Magento São Paulo 2013 bis. Quem quiser, então, não esqueça, dia 22 de outubro de 2013, é uma terça-feira agora, os ingressos já estão à venda em www.bargento.com.br. A gente vai ter palestra com o Denis, esse guri cabeludo aí que falou com a gente durante os últimos 40 minutos, e o Alexandre Bertão, que eu vou... Voltou? E vamos ver o que... Enfim, depois precisar a gente edita esse vídeo, se não, novamente agradecendo ao pessoal da RedWords, ao pessoal da Diamix, ao pessoal da Signativa, nossos patrocinadores. Agradecer a concorrência também, que jogou no Cubaca para dar o erro no vídeo, bem no finalzinho do vídeo. Agradecer a concorrência que sempre nos ajuda. Agradecendo novamente ao Denis e contando com a presença de vocês, então, no Bargento São Paulo, dia 22 de outubro, e no próximo Hangout, no próximo webinar, antes, dia 15 de outubro. Denis, muito obrigado. Obrigado você, André. E eu espero a todos lá no Bargento São Paulo. Nos vemos lá, então. Boa noite a todos vocês, bom dia, boa tarde para aqueles que estão vendo o vídeo depois. Até mais, sucesso!